Eu queria orar por essa palavra agora, que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu senti no meu coração para compartilhar com a igreja nessa manhã. Senhor, eu te agradeço por esse momento, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito Santo seja livre nesse lugar. Nós te damos total liberdade, Senhor. Total liberdade para falar aos nossos corações, total liberdade para tocar as nossas vidas. Nós damos acesso, Senhor, a ti nessa manhã, ao nosso coração, à nossa mente. Nos transforma, Senhor. Nos transforma a tua imagem e semelhança e nos ajuda a sermos embaixadores do teu reino aqui na terra. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem, se você está anotando, é Embaixadores do Reino. E essa daqui é uma mensagem que eu construí depois de uma mensagem que a minha esposa pregou no culto de Páscoa, ali perto da Páscoa. A minha esposa, ela pregou sobre o tetelestai. Alguém já ouviu falar desse termo? Tetelestai, né? E o tetelestai é quando Jesus ele vira ali naquele momento da cruz e ele fala: está consumado, né? Tetelestai é está consumado. E ali no momento de Páscoa a gente estava ministrando sobre a cruz, sobre o poder da cruz. E quando Jesus fala está consumado, nós precisamos entender que o que ele fez na cruz não é só o que ele fez por nós na cruz, o que é muito poderoso. O que ele fez por nós na cruz é poderoso ou não é? É extremamente poderoso. Nós estamos aqui pelo que aconteceu na cruz. Mas nós não podemos nos esquecer do que aconteceu no pós-cruz, porque teve morte, mas teve ressurreição. Então ele está vivo. Então, quando a gente fala de está consumado, nós precisamos nos lembrar do que Jesus fez por nós na cruz. Mas a gente também precisa se lembrar do que é que a cruz fez com o diabo. Então tem algo que Jesus fez por nós, mas tem algo poderoso também que a cruz fez com o diabo. E a gente vai entrar aqui, eu vou te explicar um pouco mais a fundo. Para a gente entender sobre embaixadores do reino, a gente precisa lembrar da cruz, porque a cruz é o que nos dá autoridade. A morte e ressurreição de Cristo é o que nos dá a autoridade para nós então sermos enviados para cumprirmos com o nosso objetivo aqui na terra, da grande comissão: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, os 2 grandes mandamentos. A gente tem muita coisa para fazer aqui na terra, mas é esse poder da cruz que nos dá autoridade, é a morte e ressurreição de Cristo. E a gente precisa entender que, como indivíduos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Quem concorda comigo? Mas coletivamente, nós também temos uma responsabilidade diante de Deus. Então, existe uma responsabilidade que ela é individual e coletiva. Por exemplo, a preocupação do reino no individual e no coletivo. Deixa eu te explicar mais ou menos assim. Jesus, ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma. Não é que ele não está preocupado com o coletivo das 99, mas ele se preocupa muito com aquela uma indivíduo que está desgarrado, ele quer trazer para dentro do rebanho. Então existe uma preocupação com o individual sem abrir mão do coletivo. Mas do mesmo jeito que ele deixa as 99 para ir atrás de uma, ele se preocupa com a multidão quando a multidão está com fome, e ele encontra ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. Existe uma preocupação com aquele monte de gente que estava ali, com o coletivo. Então existe uma relação muito clara quando a gente lê os evangelhos sobre o individual e o coletivo. Deixa eu trazer um exemplo aqui para nós como igreja. Quando a nossa igreja está vivendo um romper coletivo, algo que a igreja está avançando, né? Algo que a igreja está experimentando. Deixa eu te explicar, isso daqui é algo que se torna disponível para as nossas vidas como indivíduos. Quando existe um mover de cura, muitas pessoas no nosso meio começam a ser curadas, enfermidades que começam a ser curadas. Eventualmente, aquilo que é coletivo, que está acontecendo no nosso meio, precisa ser levado para a nossa vida individual, e aquela gripe, aquela dor de cabeça, aquela enfermidade que você estiver passando, também se torna essa cura coletiva sendo liberada sobre a tua vida individual. Um exemplo financeiro, por exemplo, porque Deus faz isso em várias áreas.
Quando nós estamos avançando como igreja, nós experimentamos isso em São Paulo, no ano de 2021, no meio da pandemia. A nossa igreja lá em São Paulo, ela estava passando por um processo de expansão no meio da pandemia. Nós compramos um prédio. No meio da pandemia, fizemos uma negociação e adquirimos um prédio. E de repente, eu lembro que nós começamos a compartilhar sobre o que Deus estava fazendo no nosso meio. E a igreja começou a viver romperes individuais na conquista das suas próprias casas, dos seus próprios apartamentos. Eu lembro que eu comecei a conversar com uma pessoa e falou, cara, no mesmo tempo que a gente está vivendo esse romper coletivo como igreja, individualmente eu consegui liberar o financiamento lá no meu banco. Eu consegui conquistar, eu recebi uma oferta para comprar uma casa lá no interior. E começou uma série de coisas. Missionários começaram a falar, eu recebi oferta para comprar minha casa. E ele falava assim, cara, eu como missionário pensava que eu ia ser nômade a minha vida inteira e que eu nunca ia ter a minha casa própria. De repente, Deus se move e a gente começa a ver que aquele mover coletivo se torna algo poderoso de maneira individual. Quem entende o que eu estou falando aqui? Nós vivemos isso como família. Eu lembro que nessa mesma época nós estávamos tentando financiar o nosso apartamento e o banco tinha negado o financiamento. Não tinha aprovado o financiamento. E a gente estava triste, porque a gente tentou financiar, não conseguia, estava morando de aluguel, a gente estava tentando conquistar aquilo, e estava naquela coisa. E eu lembro que assim que saiu esse romper para a igreja, no final do ano, eu entrei no site do banco de novo lá, e eu digitei lá as informações, e de repente, crédito pré-aprovado. Eu falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente foi, fase a fase, lutando por aquilo, até que chegou um tempo, e aqui eu quero só abrir um parênteses para dizer que, mesmo no meio das direções de Deus, talvez a gente encontre batalhas. Que nós não venhamos a desistir das batalhas que nós estamos batalhando, porque às vezes a gente encontra uma dificuldade e a gente se esbarra e a gente para. E eu quero te incentivar, como embaixador do reino de Deus, você é aquele que avança no meio das dificuldades. Quando você tem uma direção clara de Deus, você avança por aquilo e de repente você vai ver as muralhas. Você talvez não vai precisar dar 7 voltas na muralha para ela cair, mas ela vai cair. Você entende o que eu estou falando? Talvez você não vai ter que fisicamente dar as 7 voltas, mas ela vai cair. Quando você está em obediência à palavra de Deus, as muralhas vão cair. E eu lembro que a gente começou a fazer todo o processo, de financiamento, entregamos os documentos, e aí eu lembro que eles fizeram uma análise do nosso apartamento. Quem já financiou uma casa, um apartamento, sabe do que eu estou falando. Eles fazem uma análise para ver se o valor que você colocou ali no contrato realmente é o que vale a casa, senão você coloca um valor muito alto, tal, enfim, tem uma série de coisas, e eles foram fazer uma análise. E no meio da pandemia, essa análise, ela veio a resposta e ela falou assim, olha, infelizmente não vamos poder aprovar porque o valor do teu apartamento está abaixo do que você informou. Aí eu liguei no banco. Falei, eu vou guerrear esse negócio. Eu vou batalhar com esses caras aqui. Quem já brigou com o banco aí? 2 pessoas e eu, tá? E eu lembro que eu liguei para o banco e eu comecei a avançar naquilo, porque eu falei assim, eu tenho uma palavra, eu estou debaixo de um mover que Deus está fazendo, coletivo, isso daqui, eu não vou perder essa janela de oportunidade. E eu liguei no banco e falei assim, moça, como é que não foi aprovado? Não, porque o seu apartamento ele não vale o que você falou. Eu falei, lógico que vale o que eu falei. Você está falando que eu estou mentindo? E eu comecei a brigar com a mulher. Não perdi o cristianismo na minha briga, mas eu comecei a discutir porque eu falei, não é possível. E eu falei, como é que foi feita essa avaliação? A nossa avaliação ela é feita de forma digital e por drone, por conta da pandemia. Aí eu, o quê? Você está falando para mim que o meu financiamento não foi aprovado porque você fez uma avaliação por drone? Eu não aceito, eu duvido que você voou um drone para ver meu apartamento. Você sabe como é que é meu apartamento? Eu quero um engenheiro aqui, eu quero um engenheiro, não pode, não sei o que, eu quero falar com o teu supervisor. Ah, mas não pode, eu quero falar com alguém. E eu fiquei lá assim, enchendo as paciências, até que eles mandaram um engenheiro. E aí o engenheiro foi fazer a avaliação física. E aí quando ele fez a avaliação física, ele então liberou o financiamento no valor, porque o que eu estava falando era correto, não era errado. Eu não estava inventando números. Resumindo, eu estou falando isso para vocês porque, por 2 coisas. Primeiro, quando Deus está fazendo no âmbito coletivo, toma posse para a tua vida de maneira individual. O romper coletivo está disponível para nós de maneira individual. Aquilo que Jesus fez na cruz por todos nós está disponível para cada um de maneira individual. E também não desista no meio das batalhas.
Porque enquanto a gente avança para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, talvez algumas dificuldades vão surgir, mas quando nós estamos em obediência, nós avançamos e as muralhas vão cair. Eu quero encorajar vocês com esse testemunho, porque foi algo que aconteceu na nossa vida, foi algo que nós vivemos nesse processo, não desistimos das promessas, e eu te falo, foi algo poderoso que Deus estava fazendo também de maneira coletiva. Agora, eu não quero que você leve esse testemunho somente para a área de finanças, tá? Somente para os recursos financeiros, porque prosperidade vai muito além de finanças. Deus quer nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Finanças é só uma delas. Na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa família, em todas as áreas, o Senhor quer nos prosperar. Então assim, pega isso que eu estou trazendo de testemunho de uma conquista material e leva para a tua vida, para o teu coração, como algo disponível para você viver romperes coletivos de maneira individual. Faz sentido o que eu estou falando? Conseguiu entender? E isso tem muito a ver com o fato de nós sermos embaixadores do reino de Deus, porque da forma como o coletivo reflete no individual, o individual reflete no coletivo. Quem lembra aqui do pecado de Acã, lá no Antigo Testamento? Quando Acã pecou, se você não está lembrando dessa história, depois você vai dar um Google, você vai pesquisar, você vai encontrar e você vai ler na tua casa. Lição de casa para a semana. Acã pecou. Toda a nação de Israel estava sofrendo. Existe também uma responsabilidade do indivíduo perante o coletivo. Eu lembro de um tempo atrás que eu preguei lá na minha igreja, e a gente tá plantando a igreja, né? Então a gente tem 8 meses de igreja, né? A gente é uma igreja bebezinha ainda, bem pequenininha. E eu falei para os membros da igreja assim, falei, gente, se você estiver no barco errado, que nem Jonas estava no barco errado, eu vou te jogar para fora do barco, porque você estar no meu barco, que não é o barco que você deveria estar, você vai atrasar o destino que a gente tem para chegar, e você não vai chegar onde você tem que chegar. E aí foi engraçado que as pessoas ficaram olhando para mim assim com aquela cara de, tipo assim, o pastor está mandando gente embora da igreja. Eu falei, não, eu só estou falando que quem tem que ficar, tem que ficar. Isso reflete o poder do indivíduo no meio do coletivo. Nós precisamos ter a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo hoje é o lugar que Deus tem para nós. Individualmente você reflete na comunidade. Então quando você traz a tua vida de intimidade com Deus e todo mundo soma na sua vida de intimidade com Deus aqui, quando nós chegamos para adorar o Senhor, a atmosfera está aqui. Você entende o que eu estou falando? Nós estamos vindo para somar, porque a gente já carrega individualmente esse lugar de intimidade com o Senhor. Agora, quando você também entra no meio do povo como Acã, no meio, trazendo o pecado, e eu não quero dizer aqui que ninguém vai errar, eu não quero dizer que nós somos perfeitos, não é isso. Eu só quero dizer que quando nós estamos nesse lugar de coletividade, saiba que aquilo que você faz na tua vida individual também reflete no corpo de Cristo. Você entende o que eu estou falando? Existe uma responsabilidade nossa como indivíduos no meio do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender essa relação, como embaixadores do reino, nós precisamos entender essa relação, indivíduo, coletivo, indivíduo. E Jesus, em Mateus 28, ele recebe a autoridade. Depois ele delega essa autoridade para nós. Paulo vai depois dizer lá que nós somos embaixadores, a gente vai entrar nisso. Agora, é importante a gente saber que embaixadores, se você estiver anotando, anota isso. Embaixadores, eles têm autoridade delegada. Eles recebem a autoridade para representarem aquele que os enviou. Embaixadores fazem isso. Mateus 28, 18, quando Jesus recebe a autoridade, ele está recebendo, e ali ele recebe a autoridade, ele fala assim, né? Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Presta atenção, existem 4 tipos de palavra, né? Autoridade / poder, que a gente vai encontrar na Bíblia. Tem 4, se você estiver anotando aí, pode anotar. Essa aqui de Mateus 28 é exousia. Olha que bonito. O original é exousia com X, E-X-O-U-S-I-A, que é o quê? Quando você tem uma autoridade delegada. Então, o pai delega essa autoridade para o filho.
e depois o Filho delega essa mesma autoridade para nós. O que é uma autoridade delegada? Pensa comigo aqui, um policial tem uma autoridade delegada pelo governo para poder prender pessoas. Você entende o que eu estou falando? Para poder exercer aquela autoridade de chegar num lugar onde está tendo um problema e trazer a solução. Ele recebe essa autoridade delegada. Tem um outro poder que a gente lê na Bíblia, que é dunamis. Não é esse aqui de Mateus 28, não é dunamis. Dunamis está lá em Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho de Cristo. O que é esse poder? É o poder sobrenatural. Dunamis é o poder explosivo do Espírito Santo agindo aqui na terra. É o poder de milagres, de sinais, de maravilhas. Não é esse poder que está aqui. Mas tem um outro poder que está falando também, que a gente vê nas Escrituras, que é quando você fala assim, eu tenho o poder para fazer isso, ou para fazer aquilo. E aí o original é ischuros, que é eu tenho força física. Quando você vai para a academia, quem aqui vai para a academia? Ô pessoal, a gente precisa melhorar isso aqui, hein? Eu esperava um pouquinho mais de mãos levantando. O pessoal assim, academia, o que é isso? Quando você vai para a academia e você pega peso, você começa a ter poder, força, para conseguir pegar o peso e levantar. Tá? Então tem exousia, que é o poder, a autoridade delegada. Tem o dunamis, que é o poder do Espírito Santo agindo. Tem o ischuros, que é o poder de força física, você tem a capacidade física para fazer. E tem também o poder que é de domínio, que é o kratos. Kratos é um poder de domínio. Então Roma tinha kratos, tinha domínio sobre aquela região. Você entende o que eu estou falando aqui? São quatro definições de poder ou autoridade que a gente vai lendo na Bíblia quando a gente vai buscar no original. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante a gente entender que em Mateus 28 a gente lê a autoridade ou o poder exousia. O pai delega para o filho. Ele dá essa autoridade para o filho. E aí Lucas 10:19, abre a tua Bíblia aí comigo. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Isso aqui é Jesus falando com os discípulos. E é interessante que ele está falando aqui, essa autoridade é exatamente a exousia. Jesus está delegando para os discípulos autoridade para pisar então cobras e escorpiões. Né? É interessante porque a autoridade que a gente anda aqui na terra não é uma autoridade humana, é uma autoridade celestial. Jesus, quando ele nos comissiona na grande comissão, para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, exporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. E ele fala depois assim, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe, quando a gente vai viver a grande comissão de verdade, a gente tem que entender que a gente está indo para viver a grande comissão, não debaixo de uma responsabilidade humana. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, não é uma responsabilidade apenas humana, mas existe uma autoridade delegada, que o Senhor nos confere de maneira sobrenatural por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente começa a se mover debaixo da autoridade que nós recebemos dele. Então quando você chega num ambiente que existe guerra, você leva paz, porque a autoridade está sobre a tua vida. Aonde você chega num ambiente que não tem provisão, você é aquele que talvez vai ser a resposta de oração e vai trazer a solução para aquela provisão. É a autoridade que o Senhor deu sobre a tua vida. Quando você chega num lugar e as pessoas estão falando assim, eu estou com dor de cabeça. Quem aqui já chegou no trabalho e alguém falou que estava com dor de cabeça? Você já teve algum colega de trabalho?
Antes de você pegar o seu Dorflex e a sua Neosaldina na bolsa, o seu Advil, nada de errado com isso. Tá? Eventualmente as medicações você vai precisar usar, mas antes da gente olhar para o nosso primeiro recurso sendo os remédios, por que a gente não vai para aquela autoridade delegada que é: imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados? Deixa eu orar por você. Você entende o que eu estou falando? Por que a gente vai tão rápido na bolsa pegar o Advil e quando a gente deveria estar indo tão rápido respondendo? Deixa eu orar por você. Esses dias eu estava numa viagem e eu encontrei um rapaz. Na verdade, eu estava ministrando na França, e a cidade que eu estava era 2 horas de Genebra, na Suíça. E eles falaram: pastor, você vai ter o dia inteiro livre até pegar o teu voo para voltar para o Brasil. Você quer ir para a Suíça? E eu, calma aí que eu vou pensar. Eu na hora falei: claro que eu quero ir para a Suíça, eu quero conhecer isso. Nunca tinha ido para a Europa, né? Então eu estava lá a primeira vez. Eu falei: eu quero conhecer. E a gente foi lá para a Suíça. Sabe, Deus vai fazendo umas coisas tão engraçadas no meio do caminho, né? Do nada você está na França pregando e aí você fala: não, agora eu estou na Suíça comendo um chocolate suíço aqui. E eu conheci um pastor, e quando ele veio falar com a gente, porque ele foi nos mostrar o tour da reforma, lá tem toda uma questão da reforma protestante e tal, uma coisa muito legal que um dia eu quero voltar com o tempo para poder aprender direito. Quando o pastor chegou para falar com a gente, ele chegou assim, ó, mancando. E na hora eu pensei: cara, eu vou orar por esse cara. Minha mão começa a coçar, sabe? Eu falo: vou orar por esse cara. Porque se o Senhor nos delega a autoridade para orarmos pelos enfermos, e a gente se depara com os enfermos, e a gente não ora pelos enfermos, nós não estamos honrando a autoridade que nos foi delegada. Um comissionamento que o Senhor Jesus fala: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que Ele. Já parou para pensar o que é fazer obras maiores do que Cristo? Se a gente não começar a fazer alguma coisa, eu não estou falando de um ativismo, eu estou falando da gente ser ousado. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer o nosso papel de embaixadores, porque nós somos, às vezes, até covardes, a gente fica com medo, a gente fala: mas eu não sei, eu não tá, como é que a pessoa vai receber e tal. Deixa eu te falar, o Espírito Santo que mora dentro de mim e mora dentro de você é um Espírito Santo de ousadia. 2 Timóteo 1,7, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Se Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de... Então vai com medo mesmo. Eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Ora pelas pessoas. E eu estava lá conversando com aquele pastor e tal. Enfim, e eu fiquei naquela coisa. Eu falei: mano, ninguém vai orar. E era um grupo de pastores. E eu fiquei olhando e falei: cara, ninguém vai orar? Ninguém vai falar nada? E o cara mancando. O cara fazendo o tour da reforma, mostrando: esse aqui é Martinho Lutero e tal, esse aqui é Zwingli, esse daqui é não sei quem. E o cara mancando. E eu assim: cara, ninguém vai fazer nada. Quando acabou o tour, eu falei: pastor, posso orar por você? Aí ele: claro, pode. E aí é engraçado, porque aí todos os outros pastores são super... vamos estender as mãos aqui, né? E tal. E eu falei: pô, enfim, tá bom. Aí eu fui lá e orei. Botei a mão no ombro do cara e falei assim: Deus, obrigado pela vida do pastor Abraão. Um pai de multidões, não tô brincando. Mas eu comecei a orar por ele e comecei a declarar cura sobre o tornozelo, sobre a articulação, sobre o tendão, sobre os músculos. Eu nem sabia exatamente o que tinha acontecido, mas eu só falei assim: a Bíblia fala para eu orar, então eu vou orar. E aí eu comecei a orar. E aí todo mundo ali, os outros pastores com as mãozinhas tudo estendidas assim e tal. Aí acabou a oração, eu falei: ele, muito obrigado, né? Geralmente as pessoas, quando você ora pelas pessoas, as pessoas falam assim: muito obrigado. Aí você fala: de nada. Mas você não pode falar de nada. Sabe o que você tem que falar? E aí, como é que está a sua dor? Melhorou? Faz o teste. Porque às vezes a gente é muito crente no ponto de dizer: vamos orar por você, vamos. Senhor, obrigado por essa vida, abençoa essa saúde, nós declaramos aqui cura sobre essa dor de cabeça, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Vira as costas e vai embora. Se você crê no poder da oração, você não vira as costas e vai embora, Deus te abençoe. Se você crê no poder da oração e você está fazendo isso como ato de fé, em obediência à palavra de Deus, que te deu, Jesus te deu uma autoridade delegada para você fazer isso, você vai olhar para a pessoa com fé e vai falar assim: meu irmão, como é que está a tua dor de cabeça agora? Estava doendo quanto antes? Está doendo quanto agora? Você entende? É uma prova da nossa fé. E aí eu virei para ele e falei assim, ele: obrigado. Eu falei: de nada, mas faz o teste, vê aí, mexe seu tornozelo, anda um pouco. Aí ele: agora? Sim? Aí ele pegou, aí ele me olhou com uma cara, aí ele: nossa, meu Deus. E ele começou: cara, tua oração funciona.
O pastor falando para mim a tua oração. E eu olhando e pensando assim, o que está acontecendo? E aí ele ficou, cara, a oração, meu Deus, foi embora, a dor sumiu. E eu estou pensando assim, cara, a gente é tudo pastor aqui, gente. E aquilo lá para mim foi muito engraçado, obviamente, eu fico lembrando, dando risada, assim, são pessoas muito de Deus, mas às vezes tem a simplicidade do evangelho que a gente esquece, e como embaixadores o Senhor nos chama para nós orarmos pelos enfermos, então vai com ousadia, ora, eu não orei por ele só para cumprir uma tarefa eclesiástica porque eu sou obrigado a fazer isso, não, deixa eu te falar uma coisa, até porque o Senhor não vai te obrigar a nada, Ele te dá a oportunidade de. Às vezes a gente que não entra nas portas que Ele abre. E aí eu estava ali e eu estava pensando assim, Senhor, isso aqui precisa ser o natural de um embaixador. Isso aqui precisa ser o comum. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou perguntar para as pessoas como é que elas estão, e se elas não forem curadas, eu vou falar assim, posso orar de novo? Posso orar de novo? Até ficar naquele ambiente meio chato. Sabe que a pessoa já está tipo assim, não irmão, obrigado, eu creio na cura divina e tal, não sei o que lá, tal. Até aquele momento constrangedor. Porque às vezes a gente é muito rápido em desistir. Deixa eu te contar uma história aqui. Jesus tem um momento que ele ora 2 vezes por um cego. Você já leu essa passagem? Ele ora a primeira vez e o cego fala assim, eu estou vendo algumas coisas lá no fundo, pessoas como se fossem árvores. Aí Jesus ora de novo, ele é curado. Eu falo assim, se Jesus orou 2 vezes para o cara ser curado, Jesus... Se Jesus orou 2 vezes para o cara ser curado, meu amigo, se eu orar uma meia dúzia, 10 vezes, às vezes vai ser pouco. Vamos continuar perseverando. Você entende o que eu estou falando? Vamos continuar perseverando. Às vezes a gente desiste no meio do caminho. E deixa eu falar uma coisa, uma característica de um embaixador, ele não desiste no meio do caminho. Ele persevera até o fim, porque ele recebe uma missão e ele cumpre uma missão. O embaixador tem responsabilidade de cumprir missões. Nós, como embaixadores do reino de Deus, precisamos cumprir a missão que o Senhor tem nos entregado. Quando Jesus, em Lucas 19:10, fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar o que havia sido perdido. Quem já leu essa passagem e ficou pensando, mas o que foi perdido? O que aconteceu aqui na história? Sabe, quando essa passagem está falando que ele veio buscar o que havia sido perdido, a gente tem que entender que é na cruz que ele recupera a autoridade que havia sido perdida no Jardim do Éden. Deus delega a autoridade do jardim para o homem. O homem entrega essa autoridade para o diabo no momento do pecado. Jesus vem depois para recuperar aquilo que havia sido perdido, a autoridade que havia sido perdida. Por isso que Satanás consegue, na tentação para Cristo, ali no momento da tentação, ele mostra para Jesus os reinos da terra e fala assim, tudo isso aqui é meu. Se você prostrado me adorar, eu vou te entregar. O que ele está falando aqui? Eu recebi essa autoridade foi entregue no jardim. Jesus vem 2000 anos depois para fazer o quê? Na verdade mais de 2000 anos, né? Mas ele veio 2000 anos atrás. Quase 4000 lá do começo, enfim, depois a gente faz a matemática. Mas há 2000 anos atrás ele veio para recuperar exatamente essa autoridade que tinha sido perdida no jardim. O diabo, quando ele oferece os reinos da terra no deserto, é porque ele tinha recebido essa autoridade no momento em que o pecado entrou no mundo. Mas a autoridade sobre os reinos da terra que Jesus tomou de volta é fruto do que ele fez com o diabo e os seus subordinados na cruz. Lembra que eu falei? Nós precisamos entender o que a cruz fez por nós, mas também o que a cruz fez com o diabo. A cruz toma de volta a autoridade que estava na mão do diabo. Agora a autoridade está na mão de Cristo. O diabo vai continuar tentando, mas a autoridade final está na mão de Cristo. Sabe, tem gente que fica vendo demônio em tudo. Conhece gente assim? Tudo é Satanás, tudo é Satanás, tudo é Satanás. Deixa eu te falar, eu sei que existe a atuação demoníaca. Quem acredita nisso? Existe o mundo espiritual, certo? Existe anjos e demônios, existe uma batalha, existe uma guerra espiritual. Mas a nossa ótica não pode ser a ótica do que o diabo está fazendo. Porque o diabo está tentando, mas Deus está fazendo muito mais. Às vezes a gente fica vendo o que o Satanás está fazendo e a gente esquece de ver o que Deus está fazendo. Porque o meu Deus, ele é muito maior do que esse diabinho que fica infernizando as nossas vidas. Você entende o que eu estou falando? E às vezes a gente potencializa demais a ação demoníaca, o diabo e tudo mais, e tal. E esquece, o nosso Deus é muito maior do que isso. Ele venceu na cruz há 2000 anos atrás.
Tetelestai, está consumado. Nós estamos do lado do time que ganhou, que está ganhando e que vai continuar ganhando. Isso me enche de esperança. Então, ao invés de ficarmos olhando para 1/3 dos anjos que caíram, por que a gente não fica percebendo a atividade dos 2/3 que estão com a gente? O nosso olhar precisa ser esse olhar, assim, para esses 2/3. Não descartar o 1/3 que caiu. Entender o que está acontecendo, mas focar naquilo que o Senhor está fazendo. Quando eu falei aquela frase no começo, que nós precisamos entender o que significa estar consumado, e para isso devemos entender não somente o que Jesus fez por nós na cruz, mas também o que a cruz fez com o diabo, tem a ver com Colossenses 2. Abre a tua Bíblia aí comigo em Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13 a 15. Quando vocês estavam mortos, chegaram aí? Todo mundo aí? Ah, está aqui na tela, por isso. Tá todo mundo me olhando, tipo eu assim, Colossenses 2. Aí tá todo mundo me olhando. Aí eu, Colossenses 2, 13. Todo mundo continuava me olhando. Agora eu entendi. Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, e aqui no original esse autoridades é exousia, ou seja, a autoridade que tinha sido entregue, delegada para Satanás. Então, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele pegou a escrita de dívida que estava contra nós, pregou na cruz por meio do perdão. Isso foi no âmbito do que Jesus fez por nós. Mas ele recupera a exousia, essa autoridade delegada. Isso foi no âmbito do que a cruz fez com o diabo. Você consegue entender aqui? Ele tomou de volta a autoridade. Então, quando Jesus está falando tetelestai, entenda. Quando ele diz, está consumado, nós não podemos olhar para isso como um suspiro agonizante de Cristo, mas sim um clamor triunfante da vitória de Cristo sobre o diabo. E às vezes a gente tem a tendência de olhar como um suspiro agonizante. Deixa eu falar, isso daqui é um clamor triunfante. Amém? O tetelestai, está consumado, é algo poderoso. É algo que nós não podemos nos esquecer. Porque como embaixadores, de novo, nós recebemos essa autoridade delegada para nós. Efésios 6, Paulo fala sobre embaixador do Evangelho. Ele fala que ele é embaixador do Evangelho. 2 Coríntios 5, 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. E eu quero entrar aqui em 3 pontos para finalizar essa mensagem, que tem a ver com quem são os embaixadores. Primeira coisa, embaixadores sabem quem são. Embaixadores sabem que são filhos de Deus. Filhas de Deus. É na identidade de filho que a gente se move como embaixador. Não como servo, mas como amigo. Você entende o que eu estou falando? O embaixador, nós como embaixadores do reino de Deus, precisamos entender que nós não precisamos fazer nada para o Senhor nos amar, mas porque Ele nos ama tanto, a gente vai começar a fazer alguma coisa. Jesus, quando ele começa o ministério público dele, lá em João 2, no casamento, ele transforma a água em vinho e tudo mais, aquela história toda, você já conhece esse testemunho. É muito lindo. Toda vez que eu vou no casamento eu lembro disso, né? Jesus, ele ama festa. Quem já assistiu The Chosen, Jesus no casamento? Eu imagino Jesus daquele jeito. Estava vendo com a minha esposa e falei, cara, eu imagino Jesus assim.
Esse cara alegre, que está no meio da festa, e acabou o vinho, vamos transformar agora essa água em vinho aqui, fazer um negócio acontecer. E eu estava ontem no casamento pensando sobre isso, e pensando que quando Jesus faz um milagre e ele começa o ministério público dele, ele não faz isso para provar nada para o Pai. Pelo contrário, antes dele começar a fazer alguma coisa, ele é batizado nas águas, e aí vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado. É de um lugar de identidade de filho que Jesus começa a fazer as obras. Até então ele não tinha curado nenhum enfermo, ele não tinha libertado nenhum cativo, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha transformado 5 pães e 2 peixes para alimentar, nada. Mas ele ouve que ele é filho amado. Deixa eu falar uma coisa. Para você entender a sua identidade de embaixador, você precisa saber que você é um filho, que você é uma filha. Porque embaixadores vão ter que executar muitas coisas, mas no processo de execução não é uma prova para você se sentir amado ou mais amado por Deus. Eu vou orar pelas pessoas porque Deus vai me amar mais. Não, deixa eu te falar, Deus já te ama. E porque você entende tanto desse amor que você quer levar esse amor para as outras vidas. Então é desse lugar de identidade que a gente vai começar a fazer, que a gente vai começar a agir, que a gente vai começar a se mover como embaixadores. Então, primeira coisa, embaixadores sabem quem são. Embaixadores são filhos amados, filhas amadas. Então, talvez coisas no teu passado aconteceram e não foram coisas boas. Todos nós sofremos e passamos por dificuldades. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem um bom pai que cuida de você. Foi assim até aqui, mas daqui para frente pode ser diferente. Eu entendo que o que você passou talvez é muito doloroso. É muito difícil. É difícil até de processar. Tem pessoas, a gente está lidando com o Ministério de Cura e Libertação já tem alguns anos. E a gente tem visto pessoas carregando coisas por tanto tempo, às vezes décadas, carregando situações e situações, dificuldades que nunca compartilharam por vergonha, por tantas coisas. E eu entendo como que essas pessoas às vezes se fecham para tentar se defender, mas o nosso Deus é um Deus que quer entrar no nosso coração e trazer uma identidade de amor, de filhos amados. Então, se você tem algo no teu coração que hoje tem travado a tua vida, coisas que talvez você nunca confessou para ninguém, eu quero te encorajar, procura os teus pastores, procura os teus líderes, rasga o teu coração, porque é no lugar de rasgar o coração que Deus consegue entrar com essa unção poderosa de cura, de restauração e de identidade de filho amado. Porque às vezes a gente não se sente amado como filhos, nós não nos sentimos nesse lugar de filho, às vezes até digno de ser filho de Deus, quando a Bíblia já fala que nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, você não sabe que poderoso é isso. E às vezes a gente se limita nesse lugar, porque a gente ainda não permitiu o nosso coração, ou melhor, a gente não abriu o nosso coração e permitiu que o Senhor viesse entrar para curar as nossas feridas e trazer a nossa identidade de filho. Eu quero te encorajar, para você se mover como um embaixador aqui na terra, que se move em autoridade, você vai precisar saber quem você é. Nós somos, fala comigo, eu sou um filho amado, ou uma filha amada. Segunda coisa importante sobre embaixadores. Então, embaixadores sabem quem são. Segundo, embaixadores sabem quem os enviou. O embaixador sabe. Quando você pega o embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele sabe quem o enviou. Ele tem relacionamento com aquele que o enviou. Ele precisa ter um relacionamento que é próximo com aquele que o enviou. Por isso que muitas vezes quando os presidentes são trocados, eventualmente até embaixadores em posições estratégicas também são trocados. Porque precisa existir um relacionamento. Países que têm relacionamentos estratégicos, é muito comum essa troca acontecer, mas no reino de Deus o Senhor não te substitui. No reino de Deus Ele conta com você. Se você está vivo em 2023, quem está vivo aqui? Belisca a pessoa do teu lado, vê se ela está viva. Dá um beliscão bem forte aí. Fala para essa pessoa, se você está vivo em 2023 é porque Deus conta com você. Mas fala com coragem e ousadia. Se você está vivo aqui do meu lado hoje é porque Deus conta com você.
Então é importante a gente saber que embaixadores sabem quem são e embaixadores sabem quem os enviou. Por exemplo, eles conhecem as leis e as regras do país que os enviou. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que na embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o lugar da embaixada não é território brasileiro? É um território norte-americano. Então, ali dentro daquele lugar, que é a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, ali dentro é território norte-americano, não são as leis brasileiras. Quem coordena e a responsabilidade é uma responsabilidade norte-americana. O embaixador que tem a autoridade naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós somos embaixadores do reino, aonde a gente pisa, ali tem que ser terra santa. Aonde a gente pisa, aqui é a embaixada do reino. Então quando você chega num lugar que tem falta, você leva provisão. Quando você chega num lugar que tem enfermidade, você leva cura. Onde existe falta de esperança, você leva paz. Você é o embaixador do reino de Deus. E às vezes a gente não vive debaixo de uma revelação de embaixador e a gente chega como se a gente fosse simplesmente mais um na multidão. E deixa eu te contar uma coisa, o Senhor conta com você, você não é mais um na multidão. Você é um agente de transformação do reino de Deus aqui na terra. O Senhor quer te usar como um catalisador no meio da sociedade. Aonde você trabalha, você não trabalha porque simplesmente você vai ter que, ou melhor, você não deve ter essa mentalidade de trabalhar simplesmente para ganhar o teu salário e pagar as tuas contas no final do mês. Isso é importante, todos nós temos boletos, seja um bom testemunho e pague tuas contas em dia. Porém, o teu lugar de trabalho tem que ser uma embaixada do reino de Deus. Pastor, você está falando que eu tenho que chegar com a minha Bíblia, o meu óleo da unção, orando em línguas o tempo todo. Não, o que eu estou falando é que você é uma pessoa que foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Então se você está num lugar de escuridão, você é luz, você brilha mais que a escuridão. Ou melhor, a luz brilha na escuridão. Você faz a diferença onde você está. Você é sal, olha que interessante isso. Sal dentro do saleiro não serve para nada. O que adianta você ter o sal dentro do saleiro se você não tirou ele do saleiro e colocou na salada? Faz sentido? Você come e fala, está sem gosto, mas eu tenho sal e ele está no saleiro. Serve para alguma coisa isso? Não, o sal precisa sair do saleiro. Deixa eu te explicar o que é isso. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos nesse lugar de coletividade, quando nós estamos aqui nesse lugar, nós estamos num ajuntamento importantíssimo. Eu sou pastor de igreja local, eu defendo a igreja local, nós precisamos de igreja local. Mas tão importante quanto você vir para cá, eu diria até mais importante do que você vir para cá e ficar sendo sal dentro do saleiro, que você saia por essas portas, que você saia das quatro paredes da igreja e você comece então a salgar como embaixador do reino de Deus por onde você for. Aí você se torna sal que sai do saleiro e vai para a salada. Sal que sai do saleiro e vai para a picanha. Glória a Deus. Sabe, nós precisamos entender aonde nós estamos. Nós precisamos ser esses embaixadores. Então quando você chega num ambiente, alguém já chegou num ambiente que é pesado? Você já entrou numa casa, às vezes, que você fala, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, quem já sentiu? Em vez de você sair correndo com medo, entenda o que você carrega. A autoridade que foi delegada. Eu acho muito interessante quando Jesus ele começa na grande comissão falando assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais, olha que interessante, estes sinais acompanharão os que crerem. Aí a primeira coisa que ele fala, em meu nome expulsarão demônios. E eu tenho uma história para compartilhar aqui, de uma vez que eu estava num culto, e como nós somos pastores, né, éramos lá em São Paulo pastores do Ministério de Cura e Libertação, toda vez que tinha alguma coisa diferente no culto, espiritualmente falando, alguma coisa acontecendo, alguém que ficava endemoniado, assim, umas coisas, né, que ia acontecer, as pessoas chamavam a gente. E eu lembro de um dia que eu estava assim, no meio do louvor, com as mãos levantadas, de olho fechado, aí chegou uma pessoa e falou assim, pastor, vem cá que tem uma pessoa endemoniada. Aí na minha cabeça foi, por que você não faz alguma coisa? Mas tudo bem, eu entendo que existe hierarquia, vamos lá, vai. Aí eu fui lá. Quando eu estava indo, eu chamei mais 3 jovens junto comigo.
Falei, vem comigo. Eu falei, não vou perder a oportunidade de trazer uma nova geração para começar a aprender. E aí quando eu cheguei, tinha uma jovem endemoniada, eu falei, cara, vamos ali no canto, a gente foi ali, colocou ela num cantinho separado e tal, e a gente começou a orar por ela. Só que na hora que essas coisas acontecem, deixa eu te falar, você sabe quem são os homens e quem são os meninos. Essa é a hora que começa a separar os homens dos meninos, porque foi muito interessante. Na verdade eram 2 homens e uma mulher. Teve uma mulher que veio junto, e na hora que eu abaixei para começar a orar por aquela jovem, essa mulher já veio junto. Já agarrou no braço, já começou a orar junto, começou a interceder. Eu falei, essa daqui tem pegada de libertação. Já vou recrutar para o ministério. O outro jovem, ele estava meio assustado, meio tipo, cara, o que eu faço? Mas já foi lá e grudou na perna para segurar. Porque a pessoa estava se debatendo, então já grudou na perna para se segurar. Eu falei, esse daqui dá para ser um bom auxiliar aqui, né? Dá para começar já. E o terceiro, ele estava no cantinho e a gente estava aqui assim, né? E aí ele ficou aqui, porque tinha um biombo que ficava separando a gente do público, a gente colocou num lugar fechado, e aí a gente estava aqui ministrando, e esse outro jovem, ele olhou com aquela cara de assustado, e aí ele parou e ficou aqui na porta assim, ó, de braço cruzado, de costas pra gente. Eu falei, esse daí deve estar em pecado. Enfim, quando acabou, eu fui conversar com ele. Aí eu falei assim, cara, me conta, por que você ficou ali, de costas? Ele, não, pastor, porque sabe que essas coisas chamam muita atenção e tal, né? Aí eu estava aqui só protegendo, para ninguém chegar, para ninguém se aproximar. E eu, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, você estava com medo? Aí ele, pastor, como assim? Eu falei, não, você estava com medo do que estava acontecendo, cara? Ele falou, pastor, na verdade eu estava morrendo de medo. E eu comecei a conversar com ele, explicar que a autoridade não tem a ver com a gente, é a autoridade que nos foi delegada. Que quando Jesus fala que nós vamos expulsar, né, em nome dele nós vamos expulsar demônios, a gente vai ter que lidar com essas coisas. E deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos estar preparados para encarar esse tipo de coisa. Porque senão daqui a pouco o diabo ele começa a fazer, dançar, pular no nosso meio, e a gente que tem a autoridade na nossa mão, a gente está lá, não, eu estou com medo, estou com receio, Deixa eu te falar, existe uma questão espiritual muito grande que acontece no nosso dia a dia. Existem muitas coisas espirituais, nós não podemos estar desapercebidos ou nos movendo com medo, nos camuflando num lugar de vou proteger o ambiente, quando na verdade, no fundo, a gente está com uma raiz de medo. Sabe, que nós venhamos nos mover debaixo desse lugar de que nós sabemos quem nos enviou. A autoridade que nos foi delegada. É dessa forma que a gente vai guerrear e vai batalhar as batalhas que nós temos que batalhar. Que nem outra vez, né, abrindo mais um testemunho aqui rapidinho. Eu fui pregar numa igreja, teve uma mulher que estava também manifestando, e quando acabou ali a pregação, eu vi que ela estava aqui, não estava muito bem, eu fui lá orar por ela, e eu chamei outros 2 jovens que estavam comigo, e só foi um. O outro ficou lá paradinho no canto da igreja assim, e a gente ficou aqui. E aí a banda estava tocando um louvor, e o menino estava lá, adorando e tal. E quando a gente leva alguém junto, eu sempre falo assim, cara, a gente vai ministrar junto, a gente vai orar junto, se acontecer alguma coisa, a gente está junto, a gente vai fazer tudo junto. E aí o menino ficou lá tal, e não foi. No final, eu fui perguntar para ele, eu falei, cara, e aí, por que você não foi? O que aconteceu, cara? A gente te chamou, você não foi lá orar, ajudar a gente a orar pela mulher? Ele, não, pastor, eu senti de Deus que eu não tinha que ir. Aí eu, como é que é? Você sentiu de Deus que você não tinha que ir. Aí eu comecei a conversar com ele também sobre essa questão de medo, né, de compreensão. Qual que é a nossa identidade? Nós estamos do lado do time que ganhou, que está ganhando e que vai continuar ganhando. Nós estamos debaixo de uma autoridade que nos foi delegada. Então, nós precisamos ter intimidade com aquele que nos enviou. Intimidade com o Pai. Amém? Terceira coisa, os embaixadores defendem as prioridades do reino. O embaixador dos Estados Unidos está aqui no Brasil para defender as prioridades do Brasil, dos Estados Unidos, numa relação com o Brasil. Nós, como embaixadores do reino de Deus, precisamos estar priorizando, né? Nós precisamos valorizar quais são as prioridades do nosso Pai aqui na terra. Nós precisamos refletir o reino do nosso Pai aqui na terra. Nós não estamos para fazer média com as pessoas, para fazer joguinho de política com as pessoas. Nós estamos aqui para defender as prioridades do reino de Deus. Nós estamos aqui para defender as leis
do reino de Deus. E quando eu falo lei, não estou falando do Antigo Testamento, eu estou falando os princípios do reino de Deus. Nós precisamos, como embaixadores, levar isso para a sociedade. Ser sal fora do saleiro. Então, quando eu falo de embaixadores, eu queria que você ficasse com esses 3 pontos bem memorizados. Primeiro, embaixadores sabem quem são. Embaixadores sabem quem os enviou. E embaixadores defendem as prioridades do reino. Que nós, como embaixadores de Cristo, venhamos viver debaixo dessa realidade. Quem está comigo? Amém. Fica de pé onde você está, eu quero orar junto com você. Senhor, eu quero te agradecer por essa igreja, por essa manhã. Quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor, por essa compreensão de que nós somos embaixadores do teu reino. O Senhor nos delega a autoridade. O Senhor nos envia para cumprir a grande comissão. O Senhor nos convida para uma vida de intimidade. Uma vida de identidade de filhos, de filhas amadas. Senhor, eu oro nessa manhã sobre aqueles que precisam de uma revelação de identidade. Eu oro para que o Senhor venha destruir as barreiras que foram construídas, os pensamentos errados que foram construídos. Essa identidade que foi forjada de uma maneira errada até hoje. Pai, eu oro para que seja quebrada essas mentiras. Talvez você que se sentiu rejeitado pelo teu pai, pela tua mãe, por pessoas aqui na terra. Eu quero te dizer que o Senhor nunca te rejeitou. Pelo contrário, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você que passou por dificuldades e questões que geraram traumas, eu sinto muito pela dor que você viveu, mas eu quero te convidar a dar um passo novo de vitória para algo maravilhoso que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque Ele vai pegar esse lugar de dor, e quando você entrega para Ele, Ele transforma a maldição em bênção. Ele vai fazer algo poderoso em você, e vai depois começar a fazer através de você. Porque o Senhor não desperdiça nada. Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É um convite para termos bom ânimo. No meio das aflições, no meio das dificuldades, no meio daquilo que talvez fugiu um pouco do que seria o plano correto, o Senhor consegue construir uma bela história quando você permite que Ele venha tratar a sua dor. Quando você permite que Ele venha restaurar a sua identidade de filho amado, de filha amada. Eu declaro isso sobre a tua vida. Se você recebe isso no teu coração, põe a mão no teu coração. Se essa parte é para você, se você falar, eu preciso desse toque poderoso de identidade, põe a mão no teu coração. Eu quero orar pelo teu coração agora, por um coração de carne, não um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração sensível, um coração que permite com que o Senhor venha tocar e transformar, porque encontros com Cristo transformam as nossas vidas. E eu declaro essa identidade sobre você, uma identidade de filiação. Não é uma identidade de escravidão, não é uma identidade de servo, é uma identidade de filho. Eu quero orar também nessa manhã por aqueles que precisam entender que, além de identidade, precisam ter essa intimidade, conhecer aquele que os enviou. Eu oro nessa manhã por uma igreja íntima do Pai. Uma igreja que não terceiriza a responsabilidade de se achegar a Deus. Pelo contrário, assume a responsabilidade de buscar o Senhor. Assume a responsabilidade de orar, jejuar, ler a palavra.
que não fica dependendo de meia dúzia de versículos num domingo para se alimentar para uma semana, mas que todos os dias está recebendo a palavra, está sendo nutrido pela palavra, está enraizado na palavra. Eu oro por uma igreja agora que é íntima do Pai, que conhece o reino e que conhece o Rei. Que seja assim sobre nós como embaixadores do Teu reino, Senhor. Que nós venhamos ter intimidade contigo, pagar o preço pela intimidade. Tem coisas que os pastores não vão poder fazer por você. Tem coisas que os líderes não vão poder fazer por você. Eu posso jejuar intercedendo por você, mas quem vai precisar se abster do alimento é você. Eu posso orar por você, mas quem vai ter que orar e falar com o Pai é você. Eu não posso ler a Bíblia por você. Você vai ter que abrir as páginas e buscar intimidade com o Senhor. Então eu oro por uma igreja de intimidade contigo. E eu oro também por uma igreja que defende as prioridades do reino. Que não seja a tua prioridade pessoal. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todo o restante vai ser acrescentado. Que a nossa prioridade seja sempre o reino. Em tudo que a gente for fazer, que nós venhamos priorizar o reino. Que essa igreja seja uma igreja que priorize o reino. Eu oro declarando essas 3 verdades sobre a tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.